Fala aí pessoal, hoje é mais um daqueles vídeos Eric Responde, e é o terceiro vídeo dessa série. Eu vou responder algumas perguntas que eu recebi essa semana no meu direct, nenhuma de caixinha, e foram perguntas muito interessantes. Eu até peço pro pessoal, coloque essas perguntas nas caixinhas até para as outras pessoas poderem ver as perguntas que vocês têm feito, porque são perguntas muito legais e muito interessantes, inclusive por isso que eu trouxe para esse vídeo aqui. Então, bora para elas. Antes de começar a responder, primeiro eu quero agradecer a todos os inscritos. A gente já tá batendo quase 1.400 inscritos aqui no meu canal. E olha que o canal não tem nem 6 meses ainda. Meu muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, não custa nada apertar o botãozinho aqui embaixo para se inscrever. Curtir, compartilhar o vídeo, para o YouTube entender e entregar mais esse vídeo para outras pessoas que ainda, inclusive não são inscritas ainda. E até para agradecer e para falar da minha motivação sobre esse assunto, eu vou lançar no final do mês de julho, para quem ainda não sabe, a minha mentoria, que é a primeira turma da Mentoria Liberdade, é logo ali com fundos imobiliários. Como vocês sabem, quem me assiste aqui no canal, vê a qualidade do que eu entrego para vocês e o conteúdo que eu entrego para vocês de forma gratuita. E tem muito mais coisa, a gente vai detalhar, nessa mentoria eu vou detalhar muito mais as análises, os indicadores, a gente vai montar planilha para chegar no preço de compra do fundo. Assim, é um projeto que eu tô muito feliz e muito orgulhoso. Eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês se inscreverem, para receberem um cupom de desconto nesse link, né? Se vocês se inscreverem usando esse link e depois se inscreverem na mentoria, eu vou dar um super desconto para quem fizer isso, tá bom? Bom, agora então vamos para as perguntas. A primeira pergunta que eu recebi lá no direct foi referente ao Snag 11. É um fiagro que vocês sabem que eu invisto. Aliás, é o único fiagro que eu invisto. Eu tenho um certo premissa de não investir em ativos muito novos. No caso do Snag, eu abri uma exceção exatamente por causa da direção desse fundo, do diretor, que é o Otaciano, que é um profissional extremamente competente. E eu sei que ele vai trazer bastante resultado para esse fiagro. E a pergunta foi a seguinte: Snag 11 e o agrupamento. O Snag ele soltou um fato relevante no dia 7, falando sobre o agrupamento de cotas. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou explicar do que se trata. Então olha só, o Snag 11 ele soltou esse fato relevante aqui no dia, como eu falei para vocês, no dia 7 de julho, né? Opa, deixa eu marquei tudo aqui. No dia 7 de julho. E o que ele colocou aqui? Que foi convocada uma assembleia para o dia 25 de julho, agora no final desse mês, onde eles querem aprovar a seguinte questão. Desdobramento das cotas emitidas pelo fundo com base na regulamentação em vigor, de forma a trazer visibilidade para o fundo com valores de face menor, bem como aumentar a liquidez do ativo conforme as características abaixo. Fator de desdobramento 1:10. Para fins de clareza, cada cota fará jus a 9 cotas, totalizando 10 cotas. Data da posição acionária, dia 1º de agosto, que vai ser considerada, e data de crédito da cota, dia 8. Deixa eu voltar aqui para mim. O que significa esse agrupamento? O fundo ele tem uma cota negociada a R$100. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa uma cota e vai multiplicar por 10, ou seja, vai transformar uma cota em 10 cotas. Só que o valor que era 100 agora vai ser R$10. No final das contas, percebam que dá no mesmo. É como se você tivesse uma nota de 100 e do outro lado tivesse 10 notas de 10, dá no mesmo. Só que a questão é a seguinte, da mesma analogia que a gente faz para uma nota de 100, a gente pode fazer para 10 notas de 10. Quando você vai com uma nota de 100 comprar um produto, dificilmente a pessoa tem troco ou é muito difícil você usar, e com notas de 10 é muito mais fácil você fazer as compras, porque a liquidez é maior. Por isso que o fundo está fazendo isso, ele está fazendo um agrupamento que é juntando as cotas, e ao passo que o valor ele reduz na mesma proporção. Então, se você tiver uma cota do Snag 10, a partir do dia 8 você vai ter 10 cotas. Só que o valor que você vai ver é o mesmo, porque ao mesmo tempo que as cotas foram multiplicadas por 10, o valor delas também foi dividido por 10. Então não se assustem quando vocês virem lá, quem for a cotista do Snag 11, lá no dia 8, vê que vai ter 10 vezes cotas a mais, mas o valor vai ser o mesmo, porque o valor que você tem total, né? Porque o valor das cotas também dividiu por 10. Isso é contabilmente, o valor contábil, como a gente fala, continua o mesmo. A questão toda é para aumentar a liquidez. Por que eles estão fazendo isso? Eu até
Eu até peguei aqui uma mensagem, porque eu mandei uma mensagem pro Tassiano, que é o diretor da Suno, da questão do agro. Ele é o diretor do Snag 11, e aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Meu amigo, boa noite. Algum motivo especial para essa estratégia ou é apenas uma estratégia do fundo mesmo? Aí ele colocou aqui, a liquidez vai acabar aumentando, a ideia também é aumentar a liquidez, mas entendemos que a cota 10 é mais democrática. Queremos abrir mais brasileiros, para atrair mais brasileiros para essa indústria. Eu acho muito interessante essa postura porque eles estão querendo crescer e atrair mais investidores para os fiagros. E você reduzir o valor da cota, o valor de face da cota, o valor contábil continua o mesmo, lembrando que eu falei para vocês, mas o valor de face, ele democratiza mais. Por quê? Você pode ter pessoas que não têm R$100 para comprar uma cota. Lembrando, uma cota, um fundo que é negociado na base 100, você precisa ter R$100 para poder comprar uma cota. Se você tiver menos que isso, você não consegue comprar fração da cota. Você só consegue comprar uma cota inteira. Então, no caso, quando você reduz para 10, você com 20, R$30 consegue comprar 3 cotas. Então acaba que democratiza, traz mais investidores. Por isso que a gente fala que aumenta a liquidez, porque vai ter mais gente investindo, tá bom? Então o recado dessa primeira pergunta é: não se assustem quando quem for cotista do Snag 11, lá no dia 8, vê que tem 10 vezes o número de cotas que vocês tinham. Mas lembrando que o valor ele também é dividido por 10, então o valor fica na mesma, tá bom? Agora vamos para a próxima pergunta, que inclusive eu até fiz um post essa semana, mas me pediram para eu gravar um vídeo para detalhar um pouco mais. A pergunta foi a seguinte: poderia explicar melhor sobre a emissão do PVBI 11? Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o fato relevante. Então aqui, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. O PVBI lançou a distribuição de cotas, a quarta emissão, né, do fundo. Quarta emissão do fundo. Tem a parte de público-alvo, mas aqui já está falando que é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Então, quando vocês virem isso, significa que é uma oferta restrita. E quando ela é restrita, a gente não pode esquecer. Você que é cotista, você vai receber os direitos, mas você não vai poder negociar esses direitos. Não vai poder vender e nem comprar mais, tá bom? Diferente de uma oferta pública, como foi o do MXRF, por exemplo, que a gente viu no vídeo passado. Então aqui eles querem captar 350 milhões nessa emissão, um montante de 3.425.000 cotas. O preço da emissão, que aí já é a parte mais importante que a gente avalia na emissão, 102,18, a gente já vai comparar com o valor patrimonial, que eu acho que vocês já sabem que a gente tem que fazer isso, né? Comparar tanto com o valor de mercado quanto o valor patrimonial. Aqui embaixo o fator de proporção de 28%, ou seja, a cada uma cota que você tiver, você vai receber 2 direitos. Lembrando, desculpa, a cada 10 cotas você vai receber 2. Mesmo que o fator é 2,8, sempre arredonda para baixo, tá? Então se você tiver 100 cotas, você vai receber 28 direitos. Então olha só aqui, como eu falei, a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, que são que é por isso que se trata de uma oferta restrita. Aqui, pessoal, até eu vou falar mais sobre isso numa das perguntas, está falando que o prazo da distribuição pública das novas cotas será de 180 dias, ou seja, 6 meses, para integralizar as cotas no seu patrimônio. Aqui que é uma coisa que eu achei muito bacana: 2 centavos de taxa. É 0,2%. Se a gente for comparar com a HGRU, comparar com o XPML, que chegou a 3% a emissão, vocês vejam a diferença nesse caso. Eu achei muito legal da VBI fazendo uma taxa tão baixa. Mas a questão é a seguinte: por que também a taxa é baixa? Porque eles colocam aqui que a destinação dos recursos é para compra de 2 prédios. O Vila Olímpia Corporate e o The One. É para compra de 2 prédios. Como essa negociação ela já está bem adiantada e as bases já estão acertadas, não teria sentido fazer um custo alto. Então o custo é muito baixo, é muito bacana mesmo. Então, só para a gente fechar a questão do preço, vamos fazer aquela comparação que a gente faz para saber se é uma emissão, se vale a pena participar ou não. Então olha só, o preço da cota está R$ 102,18. Se a gente somar com aqueles 2 centavos de custo que está aqui mostrado, 2 centavos, então ela vai para R$ 112,20.
112,20, é isso mesmo, ó. 102 com 18 mais os 2 centavos, 102,20. Então qual que é a característica principal? Esse 102,20, ele precisa estar abaixo do mercado e acima do valor patrimonial. Vamos lá ver como que tá essa questão. Olha só, se a gente pegar aqui, a cota patrimonial do PVBI está 102,15, ou seja, 102,20, então tá ok, tá acima do valor patrimonial, o problema tá aqui. A cota no valor de mercado tá R$101, ou seja, tá R$1,20 mais barata do que a cota da subscrição. E aí tem um ponto que é fundamental para você entender. Você que é pequeno investidor, talvez não valha a pena participar, porque você vai estar jogando R$1 fora. Vamos pegar o cronograma aqui. Olha só, se a gente pegar aqui no cronograma, que começou a data de identificação foi no dia 5, mas eu quero mostrar aqui para vocês que o encerramento é dia 19, ou seja, amanhã. Então, para você que é pequeno cotista, espera chegar até amanhã, porque vai que dá uma reviravolta e a cota sobe. Se não subiu até agora, eu acredito que não vai subir a ponto de ficar acima da cota de mercado. Então, para você que é pequeno, tem poucas cotas, eu, se fosse você, eu não investiria, não participaria, porque você vai estar jogando dinheiro fora. Agora, se você, deixa eu até voltar aqui para mim. Se você já tiver uma posição relevante nesse fundo, talvez valha a pena participar, porque lembrando, isso eu falo bastante na questão dos vídeos de emissão, vou falar bastante na mentoria sobre isso. A condição principal é que a cota esteja acima do valor patrimonial, para você não ter perda de valor patrimonial no seu investimento. E isso ela está acontecendo. Só que ela está abaixo do valor de mercado. E aí não tá, assim, a questão que você tem que analisar talvez com R$1, talvez seja bastante, porque é quase 1% do valor da cota. Se subir mais um pouquinho, talvez considere participar, porque isso vai trazer mais resultado para o fundo no longo prazo. Veja, o fundo está querendo comprar 2 prédios que provavelmente vai aumentar muito o resultado do fundo. Então você tem que pensar um pouco, algumas vezes, tirar um pouco a razão e pensar, na verdade tirar um pouco a emoção, desculpa, não a razão, tirar um pouco a emoção e pensar um pouquinho mais lá na frente. Tudo bem, eu vou perder um pouquinho agora, mas lá na frente o fundo vai me compensar com essa aquisição, com esses 2 prédios. Então imagina se ninguém participar da oferta, o fundo não vai ter dinheiro para comprar esses 2 prédios. Então, assim, o fundo, na minha visão, ele agiu corretamente em colocar a cota acima do valor patrimonial, porque ele, sabendo desse valor da cota abaixo da cota de mercado, ele poderia ter colocado a cota um pouco abaixo, mas ficaria abaixo do valor patrimonial, e para quem é cotista, isso seria muito ruim, porque ia perder valor, cada cotista ia perder valor patrimonial. Então, ele fez acima do valor patrimonial, que eu acho muito legal, só que de fato o mercado está pagando mais R$1 a menos. Então, considere, você que tem uma posição maior, participar. Agora, quem é um pequeno investidor, talvez não vale a pena participar, tá bom? Próxima pergunta que eu também recebi lá no meu direct. O que aconteceu com o KNR11? Eu não entendi sobre as emissões. Essa pergunta foi muito boa porque ela não está relacionada diretamente com as emissões, está relacionada com um assunto que é antigo no KNRI, porque assim, só para vocês entenderem, o KNRI, todos os fundos da Quineia, tirando o KNSC, que foi o primeiro que mudou isso, não eram todos os cotistas que tinham direito de preferência na hora de uma emissão. Somente correntistas do Itaú. Somente se você fosse correntista do Itaú, você poderia participar, porque a Intratag, ela é do Itaú, que é a administradora dos fundos da KNRI. Ela é do Itaú. Então, somente os cotistas que eram correntistas do Itaú recebiam os direitos. Por exemplo, se eu não sou correntista do Itaú, e eu tenho o KNRI. Se ele vai entrar em emissão, eu não recebo os direitos, somente se eu tivesse conta no Itaú. E isso era muito ruim para quem era investidor do KNRI e não tinha conta no Itaú. E aí o que já está se falando, já vinha se falando há muito tempo, que o Itaú precisava, o KNRI precisava mudar o regulamento para deixar que todos os cotistas pudessem participar. E foi isso que aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse fato relevante aqui que foi publicado, deixa eu dar um zoom aqui, que foi de uma assembleia que eles colocaram para votar e foi aprovado, olha aqui só. No âmbito de novas emissões a serem realizadas, os cotistas terão direito de preferência na subscrição de novas cotas na proporção de suas respectivas participações.
com relação na database que o cotista tinha, aí cada emissão vai definir a database. Aí coloca aqui, os cotistas poderão ceder o seu direito de preferência entre os próprios cotistas ou a terceiros, caso os cotistas declinem do seu direito de preferência, ou seja, inclusive também abriu a possibilidade da emissão ser uma oferta pública, não somente restrita para investidores profissionais e também os cotistas, mas também você sendo cotista, recebendo os direitos e não quiser exercer, você pode vender eles. E quem começou isso na própria Kinea foi o KNSC, foi o primeiro fundo que começou. Até no vídeo que eu falo sobre o KNSC, eu falo sobre isso. Então, e o KNRI, que é um dos maiores fundos do mercado e um dos grandes carro-chefes da Kinea, ele não era autorizado, a partir de agora é. Então, para mim, isso foi uma excelente notícia que aconteceu, né, nesse mercado de fundos imobiliários. Foi uma jogada muito boa da Kinea, que vai melhorar muito a questão para esse fundo e para os cotistas também. A próxima pergunta, que inclusive eu falei lá na primeira pergunta, foi a seguinte: quando será a conversão de cotas do HGLG 11? Pessoal, isso daqui é muito importante. Eu mostrei para vocês lá no PVBI, mas esse é o tipo de informação que vocês vão encontrar no regulamento do fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, esse aqui é o regulamento do HGLG de junho de 2022. Eu vou detalhar bastante sobre o regulamento na mentoria, a gente vai entrar bastante, mas olha só, aqui na página, aqui ó, eu até deixei marcado aqui para vocês, ó. No parágrafo 7 da parte de emissões, está falando aqui, ó, o prazo máximo para subscrição da totalidade das cotas previstas para cada emissão do fundo é de até 6 meses a contar da data de publicação do anúncio do início da distribuição. Lembra que eu falei lá no PVPI? Eles também fazem isso, olha só, aqui eles colocaram também, aqui, quer ver? Aqui, ó, o prazo da distribuição de 180 dias. Então, pessoal, aqui é muito importante você, investidor, leia os documentos, leia o regulamento. A gente, na mentoria, eu vou ensinar vocês o que vocês têm que ver no regulamento, quais são os pontos de avaliação, e esse é um dos pontos. Estou até fazendo spoiler aqui da mentoria. Então, isso está tudo escrito. Entendeu? Então, vocês precisam estudar os ativos que vocês investem. Então, para ficar claro, toda emissão de qualquer fundo, o fundo tem até 6 meses para integralizar as cotas na subscrição no patrimônio do fundo, tá bom? Mas dificilmente isso acontece, normalmente demora de 1 a 2 meses. E por fim, a última pergunta que eu recebi, essa foi de caixinha de perguntas, foi a seguinte: ter uma carteira 100% de fundo de tijolo é legal? Eu olho o seguinte, eu acho que é uma estratégia bem bacana, inclusive quem tem 100% de tijolo nessa última alta está surfando uma alta muito interessante. Eu acho que vale, eu prefiro ter diversificação, porque é o seguinte, fundo de tijolo vai te pagar no máximo 0,8, 0,9 por mês de rendimento. Já fundo de papel vai te pagar mais de 1,1, 1,2%. Então é bom sempre mesclar. Mas aí que tem uma coisa importante. No caso do fundo de tijolo, eu até acho mais plausível de você ter uma carteira 100% de tijolo do que 100% de papel, porque no caso dos fundos de tijolo, as cotas se valorizam com a valorização do patrimônio. Já fundo de papel, não. Então, se você não reinveste os dividendos, você acaba perdendo valor no longo prazo, porque a inflação e os indexadores são pagos nos proventos. Então, se você não coloca eles de volta no fundo, você acaba perdendo valor. Mas também não tem problema nenhum você ter uma carteira, por exemplo, 100% de papel. Eu não indico isso e não recomendo. Eu recomendo uma carteira balanceada, como eu vou ensinar na mentoria para vocês a montar o time de futebol. Você ter a zaga, você ter o meio-campo e você ter os atacantes na sua carteira, tá bom? Então esse foi o terceiro Eric Responde, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.